Bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco aqui nessa manhã para apresentar para vocês as 10 previsões do mercado de TI aqui no Brasil. Obrigado pela participação de todos. Para quem não me conhece, eu sou o Denis Arcieri, eu sou responsável pela operação da IDC aqui no Brasil e junto com os líderes da IDC, nós vamos apresentar aqui hoje para vocês as previsões do mercado de TI e comunicações para esse ano de 2022. A agenda de hoje, rapidamente eu vou fazer uma introdução aqui de uns 5 minutinhos para a gente aquecer as turbinas. Depois disso, eu vou passar a palavra para os especialistas da IDC aqui no Brasil, para comentar com vocês quais são essas 10 previsões. Provavelmente essa sessão vai durar em torno aí de uns 50 minutos. E aí a gente abre para bater papo e para poder responder as perguntas que vocês fizeram tanto no início, né, na inscrição do evento, como aqui durante o evento, utilizando o botãozinho aqui de perguntas e respostas, ou Q&A, ou PIR. Tudo bem? Essa sessão provavelmente vai ter nessa última sessão, a gente está estimando ter em torno de uns 20 minutinhos para poder responder o maior número de perguntas que a gente conseguir. Bem, pessoal, dadas as devidas introduções e recomendações, eu queria começar falando um pouquinho sobre o nosso cenário econômico na América Latina como um todo. Depois de um ano de início de recuperação em 2021, a previsão econômica para a América Latina é um pouquinho mais moderado, um crescimento um pouco mais moderado. A gente tem um crescimento aproximado aí de 3% estimado para a América Latina como um todo, e Brasil especificamente puxando essa barra para baixo, com um crescimento previsto aí de aproximadamente 1,5% no PIB em 2022. Sem sombra de dúvida, né, a eleição, um ano eleitoral, um ano de desafios, de inquietudes, né, de uma eleição bem polarizada, isso, sem sombra de dúvida, traz muita incerteza ainda para a economia no país de uma forma geral. Mas um dos pontos que a gente sempre gosta de trazer para vocês, passando aqui para o próximo slide, é o descolamento que realmente vem acontecendo nos últimos anos, principalmente em momentos de crise, mas nos últimos anos de no gráfico aqui vocês podem ver os dados de América Latina e mundial, como se compara isso. A gente percebe que realmente a demanda pelos investimentos de TI continuam globalmente e na América Latina. A gente percebe que realmente esses requisitos novos de negócio, a digitalização das empresas, novos investimentos em canais digitais que as empresas vêm desenvolvendo, impulsionam esse investimento, e a gente vê esse descolamento acontecendo no mundo, na América Latina, e no Brasil não é diferente. O último slide aqui da apresentação é para compartilhar com vocês os dados realmente de Brasil, de previsão de crescimento, mas aqui na apresentação vocês já estão conseguindo ver esse descolamento, né, previsto tanto para a América Latina como para o mundo. Talvez um dos pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que até mostra um pouco desse sentimento, todo início de ano a gente desenvolve, entre finalzinho de novembro e meados de janeiro, a gente desenvolve na América Latina uma pesquisa com os CIOs de forma massiva, para a gente conseguir ter um pouco uma visão do termômetro, né? A gente faz perguntas sobre investimentos, sobre prioridades e assim por diante. E esse ano, especificamente, a gente tem um recorde histórico, né? É um recorde onde apenas 5% das empresas nos sinalizaram na América Latina e também no Brasil que estão reduzindo os seus orçamentos de tecnologia, né? 95% das empresas estão sinalizando que esse ano ou vão ampliar os seus orçamentos seus investimentos em tecnologia, ou vão pelo menos manter o mesmo orçamento que tiveram em 2021. Então, isso realmente mostra que independente que a economia vai ser um ano mais desafiador, talvez, quando a gente olha pelo ambiente econômico aqui no Brasil, a gente percebe uma boa perspectiva para o mercado, para os investimentos de TI como um todo. E aqui no slide agora, vocês estão analisando e conseguindo ver, talvez, as grandes mudanças de prioridades estratégicas que os CIOs no Brasil nos reportaram dentro dessa pesquisa, né? Então, esses 4 itens, a gente percebe claramente que existe uma mudança do mindset do executivo de tecnologia, existe uma mudança de posicionamento das áreas de tecnologia e de importância das áreas de tecnologia dentro das empresas. Essa mudança vem acontecendo com empresas acelerando rapidamente investimentos em transformações, em digitalização. Mas o que fica muito claro é que dentro dessa pesquisa que a gente mostrou, já das
talvez aqui das principais prioridades estratégicas, a gente tem produtividade, né? Custos ainda, controle de custos é algo importante, mas principalmente quando o tema de produtividade ganhando muita relevância comparado com o ano anterior, principalmente nesse momento que a gente está voltando ao trabalho, o ambiente de trabalho híbrido, como que a gente mantém a produtividade das equipes dentro desse contexto. A gente olhando pelo prisma de Customer Experience, ou seja, o executivo de tecnologia, né, e as áreas de tecnologia preocupados e colocando investimentos para melhorar a experiência dos seus clientes, né, não seus clientes só internos, mas os clientes da sua empresa. Então, as áreas de tecnologia se preocupando fortemente com isso e também se preocupando com a criação de novos produtos e serviços, ou seja, as áreas de tecnologia como um alicerce, como um enabler para a criação de novos produtos dentro da corporação. Então, esses dois itens, né, claramente a gente vê essa transformação, né, tanto Customer Experience como criação de novos produtos, são itens especificamente de negócio e são um dos itens, os dois, né, representando aí um dos 4 itens que mais cresceram de perspectivas de investimentos para esse ano. E, por último, né, o item que mais também cresceu em relação ao ano passado tem a ver com talentos. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa indústria. A gente tem, de uma certa forma, uma escassez de talentos, né? Então, é um momento muito de crescimento forte que a gente vem vivenciando nos últimos 2, 3 anos, com um momento de não crescimento tão forte de talentos, e, sem sombra de dúvida, isso também é uma preocupação hoje para o CIO em relação a como que eu retenho talentos, como que eu atraio talentos para a minha equipe e nos motivo a permanecer dentro da nossa equipe. Então, esses são os 4 grandes, digamos que, pilares que a gente viu transformacionais de prioridades na agenda estratégica do Executivo de Tecnologia, que mudaram de 2021 e ganharam mais força em 2022 aqui no Brasil. Bem, pessoal, com isso, essa era a minha breve introdução aqui para vocês. Agora a gente vai começar o nosso bate-papo sobre realmente as 10 previsões do mercado de TI e comunicações no Brasil. E, com isso, eu gostaria de convidar aqui ao nosso palco virtual os nossos especialistas, quem realmente entende do negócio, né? Luciano Ramos, que é o nosso gerente para toda a prática de enterprise, o Luciano Saboia, que é o nosso líder para a prática de telecomunicações. Saboia, se você puder abrir a câmera, você está com a câmera fechada ainda. E Reinaldo Sachs, que é o nosso gerente para a área de consumo. Eles vão estar apresentando para vocês aqui as 10 previsões do mercado de TI e comunicações no Brasil. E, para não gastar muito mais tempo, vou passar aqui a palavra para o Reinaldo Sachs, que é o responsável aqui pela primeira previsão, que vai compartilhar com vocês. Reinaldo, bem-vindo, e a palavra é com você, meu amigo. Muito obrigado, Denis, e bom dia a todos. Aí temos uma boa audiência hoje, muita gente para nos ouvir, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O Denis comentou, né, algumas ideias de macroeconomia, números interessantes e bastante até otimistas com relação ao ano. E a gente vai, como bem o Denis lembrou, o último slide para mostrar o tamanho de crescimento, e as notícias são boas. Mas eu queria começar a primeira previsão justamente para mostrar que, atenuando um pouco essas visões boas, na realidade o Brasil sempre tem um ano bom, a gente consegue atingir os objetivos, mas sempre tem pedras no meio do caminho. Eu queria só ressaltar uma delas. Globalmente, a IDC vem apontando que o mercado de semicondutores e todo as intempéries que a gente teve com o mundo de componentes, eles devem ter uma melhora significativa ao longo, mais para o final deste ano 2022. E aí eu ressalto só um ponto que é importante, óbvio, para quem trabalha no mundo de hardware, para quem monta equipamento, isso parece trivial, mas nem todas as pessoas que estão ligadas ao mundo de tecnologia entendem especificamente o que está acontecendo. Globalmente, a maior parte dos investimentos em semicondutores, em chips, em componentes, a gente fala chip porque é uma coisa mais fácil de ser entendida, mas é um arcabouço, são vários e vários produtos que podem estar ali dentro. Mas os investimentos foram em produtos de altíssima tecnologia, em produtos muito pequenos, e a gente classifica na casa de abaixo dos 10 nanômetros, então é realmente muito pequeno.
normalmente em processador, em alguma coisa de GPU para controle de imagem, para AI, essas indústrias receberam investimento. E aí a gente traz a informação para o Brasil, justamente que esses impactos devem continuar de alguma forma interferindo, não diria atrapalhando ou impedindo negócios, mas interferindo, trazendo alguns percalços durante o ano. E a gente ressalta por que isso acontece. Então, se você pegar pelo menos um smartphone, por exemplo, 35% dos componentes ali dentro de um smartphone são de menos de 10 nanômetros. E aí 65, né, a maior parte desses componentes são maiores em termos de construção de componente. Se eu tomar aí como base PCs, notebooks, tablets, né, o resto do mundo de endpoints ou de devices, e até incluindo nessa lista servidores, a grande parte dos componentes são maiores em termos de nanotamanhos, né, mas maiores do que 40 nanômetros. Então, são tecnologias que a gente usa que não ganharam investimento, que não tiveram suas capacidades de produção ampliadas. Então, a razão dessa previsão é justamente essa, que a gente ainda vê, e aí isso é um feedback do mercado para nós, impactos durante esse ano de algum delay, algum atraso, justamente não ter a disponibilidade completa no momento que a empresa necessita. Então, isso pode ter algum impacto. E falando desses impactos, é importante ressaltar o que a gente classifica, né? O que a IDC está olhando como possíveis impactos para esses percalços. Então, um item que todos nós vivemos e vimos no ano passado e veremos esse ano novamente, é que muitos dos impactos estão relacionados a preço. Não mais tanto por aumento de componente, porque tem uma falta global e ele empurra o preço para cima, mas até por um preço, uma questão logística, a logística está ficando mais cara, todo mundo que trabalha com algum tipo de importação de produto sente isso, que os containers, que todo o traslado da Ásia para cá está ficando mais caro, então provavelmente haverão incrementos de preços nos componentes durante o ano. E a gente ressalta uma questão que grandes negócios, e existem alguns grandes deals aí com possibilidade, aí, alguns já fechados, outros por ocorrer durante o ano, esses grandes deals podem, de alguma forma, ter alguma entrega parcial ou algum impacto na entrega desses componentes. Mas vamos falar então da parte, né, mais otimista dos números. Realmente não é uma coisa ruim, eu estou falando só uma realidade que a gente vai ter um impacto. Se somarmos aí desktop, notebook, né, toda a parte de tablets, smartphones, toda essa parte de devices, a gente vai ter um mercado que, apesar dos pesares, vai crescer. Um crescimento um pouco mais tímido que anos anteriores. A gente estava falando aqui de 1,9, talvez ao longo do ano a gente seja obrigado a reduzir um pouco esse volume em unidades, 1,9% de crescimento, mas 12% em valor, justamente porque os componentes estão mais caros, os produtos estão cada vez melhores, a gente vê esse um pouco de descasamento entre o volume em unidades e o volume em valor. Mas a gente está falando que esse mundo de devices gera 22,9 bilhões de dólares. E aí a gente traz também uma questão de servidores, porque é importante, servidores x86, então dentro de um horizonte de infraestrutura que é bastante amplo, e óbvio vocês conhecem, servidores x86 são muito, em teoria, muito próximos dos computadores, então a gente trouxe isso só para ressaltar essa questão. Pode também haver algum tipo de impacto aqui, mas a gente ainda espera um crescimento em valor de 5,5% em servidores x86. Isso deve gerar aí 481 milhões de dólares nesse ano. E o importante assim, é sempre tentar ter essa construção e contribuição de diversas tecnologias. Quando a gente fala que pode haver uma desaceleração ou escassez de servidores x86, isso, por outro lado, pode acelerar, pode ser um dos aceleradores de cloud. E aí eu tento só usar esse gancho para passar a palavra para o Luciano, para ele continuar com as próximas previsões. Legal, Sarkis, obrigado. E você tem razão, a nossa segunda previsão toca o ambiente de cloud e
E eu penso que esse caminho da nuvem tem sido também um caminho importante para aquelas empresas que estão num momento de atualização dos seus parques, de repensar o tipo de investimento que vai fazer, né, qual é o mix das diferentes tecnologias para compor, né, o footprint de infraestrutura digital. E a previsão 2 dá conta disso. Ela fala que os ambientes híbridos, que incluem aí cloud, os recursos de TI tradicional, data center tradicional, vão estar presentes em mais de 70% das empresas de médio e grande porte. Talvez uma parte aqui da audiência não tivesse ideia dessa penetração já, né? Mas a gente está falando de praticamente 3/4 das empresas já utilizando ambientes de computação híbridos, mesclando nuvem e tradicional. E isso é drivado pela necessidade de maior agilidade, maior flexibilidade na infraestrutura, que tem impulsionado essa adoção de nuvem com bastante força. Entre as empresas que já utilizam algum modelo de cloud aqui no Brasil, 97% delas indicaram para a gente, em pesquisa feita agora, no segundo semestre de 2021, que vão manter ou aumentar o volume de workload suportado por esse tipo de ambiente em 2022. Né? Então, é um movimento bastante forte em direção à nuvem, né? E compondo com o data center tradicional. O data center tradicional, ele mantém a sua importância para os negócios, né? Seja para suportar aquelas cargas de trabalho de legado, ou ainda para suportar determinadas aplicações, workloads, que têm requisitos específicos, né, para a sua operação. E a transição para a nuvem continua acontecendo, mas ela vem buscar um novo equilíbrio entre cloud e tradicional. Né? Segundo esse mesmo estudo que eu mencionei agora do segundo semestre de 2021, mais de 87% das empresas que nós conversamos afirmaram que ainda vão contar com um data center próprio, ou então um data center terceirizado, né, contratado, ao longo de 2022. Ou seja, uma alta penetração do data center tradicional, com uma alta aceleração da nuvem, isso vai chegando nessa visão de ambiente híbrido. Né? Então, olhando para os impactos, né, tem alguns impactos importantes para a gente considerar, mas os principais são, primeiro, ajustar as práticas de segurança de TI para abranger esses ambientes de nuvem. Né? Isso certamente é um desafio para as lideranças de TI, para os gestores de TI, e para enfrentar esse desafio, a busca por provedores de serviços especializados vai ser bastante grande. Né? Ou seja, entender quais são as tecnologias, quais são as práticas que se devem aplicar, como garantir que essa conversa entre os ambientes aconteça de forma fluida e segura e mantendo o controle. Né? Por outro lado, a agilidade e a experiência do cliente continuam sendo temas centrais na discussão com as áreas de negócio. Né? Então, as áreas de negócio vão buscar cada vez mais soluções de negócio no modelo SaaS, ou seja, hospedadas na nuvem, providas através da nuvem, né? E isso vai mesclando, vai se integrando com as iniciativas de modernização de processos e de aplicações que nós acreditamos que vão ser retomadas com bastante empenho ao longo de 2022 e daqui em diante. Na verdade, essa visão da modernização de processos, modernização de aplicações, a IDC trouxe numa previsão lá no nosso Predictions de 2020, mas aí fomos todos surpreendidos pela pandemia, e isso fez com que boa parte dessas iniciativas ficasse on hold. Agora, em 2022, a gente vê um movimento importante de retomada dessa questão de modernização, e isso deve conectar com todo esse tema de ambientes híbridos e cloud. Então, traduzindo isso em perspectiva, né, de mercado, em dinheiros, a gente está falando de gastos com infraestrutura como serviço na nuvem pública, o IaaS, né, alcançando já 1,9 bilhões de dólares em 2022 aqui no Brasil, e esse valor representa um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. Né? Então, são poucas as tecnologias que avançam tão rapidamente, né, que tem um ritmo de crescimento tão forte, como o cloud, a gente vê que 36% na parte de infraestrutura. E a nuvem privada também mantém um ritmo de crescimento um pouco mais discreto, né, avançando aí perto de 8% em relação a 2021,
né, chegando num total de 540 milhões de dólares aqui no Brasil, né? A nuvem privada, ela é um play muito mais ligado às grandes organizações, aquelas empresas com ambiente muito mais complexos, robustos, né, e isso acaba fazendo com que essa visão da nuvem privada tenha aí algumas especificidades, uma característica, né, diferente de velocidade de avanço nas organizações, mas ainda assim bastante importante dentro desse contexto. Durante essa previsão, eu comentei sobre a questão de segurança, né, as práticas de segurança e as empresas buscando provedores de serviços especializados. E é esse o gancho que eu quero utilizar para falar da previsão número 3. Nossa previsão número 3 dá conta de que as complexidades de cybersecurity e as dificuldades para atração e retenção de talentos vão fazer com que 76% das empresas de médio e grande porte busquem serviços especializados. Esse número vem também de um estudo que fizemos agora no final de 2021, onde entrevistamos empresas aqui no Brasil e mostra essa intenção, essa necessidade de apoio para desenvolver os temas de segurança e continuar num processo de amadurecimento. Então, o ano de 2022 continuará sendo marcado aí, né, como foi o 2021, marcado pelos ataques cibernéticos, especialmente na modalidade de ransomware, né? Infelizmente, os malfeitores têm conseguido cada vez mais aperfeiçoar as técnicas, conseguido enganar suas vítimas para infiltrar as organizações. Haja visto todas as notícias que nós tivemos a oportunidade de acompanhar ao longo de 2021, né? Isso não é uma exclusividade do Brasil, né? Olhando uma pesquisa global da IDC feita em 2021, globalmente, cerca de 38% das empresas com quem a IDC conversou nesse estudo mais amplo sofreram com algum ataque de ransomware, né, com diferentes níveis de impacto de acordo com a maturidade da empresa e o nível de preparo para enfrentar esse tipo de situação, né? Mas, quer dizer, além de buscar essa ajuda para desenhar a segurança, as empresas aqui no Brasil também estão buscando ajuda para gerenciar e operar ambientes, né, com soluções de segurança que sejam modernas e de próxima geração. Então, quase 57% das empresas dizem que tem aí na pauta, né, buscar algum nível de modernização das suas soluções de segurança e apoio externo para gerenciar e operar esse ambiente, né? Essa necessidade de expandir as capacidades de segurança, né, para apoiar o crescimento dos negócios acaba, então, se convertendo num fator essencial para a competitividade das empresas, né? E para 40% das empresas que a gente conversou, um dos principais fatores que tem atravancado, né, esse apoio ao crescimento dos negócios é a falta de especialistas, né? Ou seja, a dificuldade de trazer talentos como um fator crítico para conseguir apoiar mais fortemente os negócios. Então, olhando a parte de impactos que isso pode trazer aqui para as organizações, a gente vê, primeiro, de um lado mais técnico, né? A gente vê os serviços de detecção e resposta gerenciados, ou MDR, ganhando cada vez mais espaço em detrimento daqueles modelos de monitoramento mais reativos, né, que a EDC diria que seria o MSS 2.0, por assim dizer. A gente está falando de um MSS 3.0, que agora inclui inteligência, inclui a capacidade de resposta, inclui cada vez mais uma visão ampliada, né, sobre as ameaças e como essas ameaças aterrissam dentro das organizações, né? E os provedores de serviço vão manter o foco em automação e inteligência para conseguir executar e entregar esses serviços em escala, né? Então, um impacto importante ali é essa necessidade de escalar esses serviços, dada a demanda, dada a complexidade que esses serviços vão acabar impondo na sua execução, né? E a questão dos talentos também segue como um grande desafio para as empresas, né, e para os provedores de serviços. Então, nesse sentido, a gente vê programas de capacitação e de incentivos ganhando foco ao longo de 2022 para apoiar a redução dessa brecha de capacidades, dessa brecha de profissionais, né?
Então, é esperado que as empresas e os provedores de serviços, de maneira geral, criem esses programas e consigam, com isso, de alguma forma, melhorar a sua retenção de talentos, haja vista a grande competição que a gente vê no mercado por eles. Traduzindo isso em perspectivas, né, em crescimentos, em dinheiros, a gente vê, em primeiro, do lado dos serviços de segurança, né, e aí eu estou falando tanto de serviços profissionais, que são aqueles mais projetizados, mais pontuais, como os serviços gerenciados, aqueles providos de forma continuada. Esses serviços já vão totalizar praticamente $1 bilhão aqui no Brasil em 2022, né? O que representa um crescimento médio muito próximo a 10% ano contra ano desde o início da pandemia, né? Ou seja, um ritmo importante de crescimento desses serviços, cada vez mais presentes nas empresas e cada vez mais sendo vistos como uma alternativa importante para suportar no amadurecimento da segurança dentro dessas organizações. E as soluções de segurança, sejam elas de hardware ou de software, né, já vão passar dos $860 milhões neste ano, né, com a nuvem recebendo grande atenção. Ou seja, das empresas que a gente conversou, 36% delas têm planos de curto e médio prazos para evoluir especificamente a proteção dos ambientes de nuvem, né, buscando melhores práticas de mercado, buscando soluções que sejam direcionadas, adequadas para esse contexto de nuvem e o apoio dos provedores de serviços de segurança. Legal. Além do tema de segurança, um outro tema que tem despontado com bastante importância na pauta das empresas e que merece aqui um destaque nas nossas previsões é o tema da inteligência, o uso dos dados para impulsionar negócios. E a gente vê as organizações amadurecendo, evoluindo rapidamente nesse sentido. Em função disso, colocar esse uso de dados para impulsionar os negócios vai fazer com que Analytics, AI Machine Learning, Data Management entre mais fortemente na pauta prioritária, né, e toque pelo menos aí 47% das empresas que colocam esses temas como sendo temas centrais nessa discussão e nos investimentos para 2022. Evidentemente que a gente tem aí um impacto positivo de Edge Computing e 5G, que eu gostaria de comentar também, né? Então, que as empresas já entenderam a necessidade de ter insights sobre os seus dados, insights que sejam acionáveis, né? Isso nós já sabemos, isso está claro, né? E isso é especialmente importante diante dessa ascensão muito rápida que nós vimos dos canais digitais no enfrentamento da pandemia, né? Isso é tão importante que hoje, aqui na média no Brasil, né, em 2022, as empresas acreditam que mais de um quarto, 27% na média, das suas receitas já virão de produtos ou serviços habilitados digitalmente, né? O que implica dizer também que os canais digitais continuam evoluindo na sua jornada para entregar mais serviços e melhores serviços, melhores experiências, né? O avanço do 5G, né, acaba impulsionando a proliferação do Edge Computing, né? Ou seja, a gente está falando de mais capacidades de conectividade, uma série de características positivas ali, que em seguida o nosso colega aqui de EDC, o Luciano Saboia, vai comentar com vocês, mas essa expansão da conectividade, né, permitindo então que o Edge Computing esteja mais presente dentro das empresas, vai fazer com que a gente consiga ver uma habilitação acelerada de novos casos de uso que vão acabar implicando na captura e no processamento de uma quantidade ainda maior de dados dentro das empresas, né? E esse pode ser um desafio, as empresas estarem preparadas para isso, né? Globalmente, a EDC estima que em 2022 vão ser gerados quase 98 zettabytes de informação no mundo todo, né? E destes, 17% já são estimados de estarem ali no Edge Computing, na borda, ali na proximidade da onde os dados são gerados ou são consumidos, né? Então, falando um pouco mais do impacto dessa previsão, né, e eu retomo o que eu falei há pouco, essa evolução, né, sobre a questão dos dados é clara, muitas empresas já têm isso no centro da sua estratégia, mas muitas delas também
ainda carecem de uma cultura de dados que seja estabelecida e difundida em todas as áreas de negócio, né? E isso é necessário para que essas empresas possam estabelecer métricas e também modelos de tomada de decisão ágeis, né, que, em última análise, vão gerar mais competitividade. Então, não é só ter um monte de dados sendo gerados, não é só ter a capacidade de coletar esses dados numa estrutura centralizada ou a partir do edge computing, mas é também a capacidade de analisá-los, ter métricas claras e ter modelos de tomada de decisão que sejam habilitados por esses dados de uma maneira mais alinhada à visão de negócio como um todo. E a gestão e proteção desses dados, onde quer que eles estejam, seja no endpoint, que é o dispositivo que a gente está utilizando no dia a dia para trabalhar, seja no core, na parte central da organização, no cérebro da organização, ou no edge, na borda, onde as informações estão sendo coletadas, geradas ou consumidas. A proteção dessa informação, de quer que ela esteja, em alinhamento com as práticas de segurança das organizações, vai ser uma preocupação importante das lideranças de TI, que vão ter que investir mais adequadamente em soluções e também em processos, né? Ou seja, não é só atirar a tecnologia no problema para resolver, mas é também desenhar processos, alinhar práticas e processos para que isso de fato funcione, né? Então, em 2022, nós esperamos um total de quase 3 bilhões de dólares, 2,9 bilhões de dólares, direcionado para soluções e serviços relacionados a Big Data e Analytics. Aqui a gente está falando tanto de soluções software, né, as plataformas, as soluções de negócio que utilizam as capacidades de Big Data Analytics, como também os serviços associados, né, os serviços de TI, os serviços de implantação, de gerenciamento, enfim, todo o desenho da solução, né? E isso representa um crescimento de 10,8% sobre 2021, sobre o ano anterior, ou seja, um crescimento importante aqui de um mercado em expansão. E para AI, Machine Learning, né, ou seja, inteligência artificial e aprendizado de máquina, o crescimento esperado, né, com esses gastos aqui no Brasil em 2022 é na casa de 28% ano contra ano, né, fazendo com que o total de gastos aí chegue a 504 milhões de dólares. Vejam, é um mercado ainda em ascensão, ainda no início dessa jornada, né, muito menor do que a gente vai ver aqui de outros mercados que a gente está acompanhando, está comentando, mas com um potencial de crescimento bastante importante, que as empresas cada vez mais vão reconhecendo esse potencial e buscando entender como essas capacidades podem apoiá-las na sua evolução dos negócios. Eu vou pegar esse gancho aqui do Edge 5G que eu comentei e passar a palavra para o Luciano Saboia, que vai seguir aqui com as previsões dele. Saboia, é contigo. Obrigado, Luciano. Bom dia e muito obrigado a todos que estão conectados conosco, a habitual audiência seleta que acompanha as publicações da IDC, prestigia os eventos que fazemos. Muito obrigado a todos que estão conectados. E o tema do 5G não poderia ficar de fora, né? Nós viveremos em 2022 a implantação do 5G standalone, a jornada de ofertas de serviços a clientes, né? Uma pequena amostra desse cenário se deu na realização dos leilões de frequência, né? Então, no final do ano passado, isso acaba também evidenciando o protagonismo do Brasil na América Latina e a dianteira que o país toma na região para esse tema. Nós tivemos um cenário de grande competitividade aí na realização dos leilões. E durante esse ano de 2022 e os próximos também, nós vamos ver o tripé baixa latência, alta capacidade de banda, né, de velocidade, throughput, e a elevada densidade de conexões ficar cada vez mais evidente, permitindo que os provedores de conectividade moldem suas ofertas a necessidades específicas, né? Talvez esses 3 pontos estejam um pouco incipientes ainda no nosso mercado, mas nós vamos ver isso se concretizar a partir de agora. E essas novas modalidades de serviços criadas pelos provedores de conectividade a partir do 5G removerão barreiras de conectividade atualmente existentes, permitindo
o desenvolvimento de novos casos de uso, exigindo parcerias colaborativas entre vários elos do ecossistema de tecnologia, né? E é claro que um ecossistema forte produzirá, de fato, os benefícios que a tecnologia é capaz de proporcionar. E falando um pouco do impacto que isso traz para os negócios, nós podemos destacar, aqui na nossa sequência, que redes privadas deverão ser os principais alicerces para suportar a implementação dos mais diversos use cases, né? Isso se deve principalmente às características do 5G, como eu comentei anteriormente, de baixa latência, alta densidade de conexões, né? E a elevadíssima capacidade de tráfego que nós temos. Portanto, explorar casos de uso que alavanquem o uso do 5G no B2C tem sido um desafio para as operadoras, né? Mesmo em mercados maduros, como Estados Unidos e diversos países da Europa, onde o 5G é uma realidade, as operadoras vêm enfrentando um desafio para fazer essa promoção no B2C. Então, por isso nós separamos aqui a questão do impacto para a TI e para os negócios em dois aspectos principais. No B2B, relacionado a redes privadas, especialmente, né, implementações de redes privadas, e no B2C, mais especificamente ao uso, a toda a possibilidade de use cases para o consumidor final, que ainda está bastante incipiente e ainda o consumidor tem uma dificuldade para entender como é que esses novos serviços 5G que virão mudarão a vida dele e o que ele vai poder fazer efetivamente de novo, que não seja somente velocidade para o 5G. E em relação a perspectivas para o mercado, nós podemos deixar bem evidente aí que vai ficar cada vez mais intensa e necessária a união e o conhecimento, né, e o expertise de diversos players, né? Então, se antes nós tínhamos uma concentração para os temas de rede móvel celular muito associado com as operadoras, nós vamos vivenciar um momento e enfatizar a importância dos devices, dos provedores de cloud, dos vendors dos mais variados tipos, das operadoras, né, os provedores de serviço, os desenvolvedores de software, integradores, né, e, lógico, os clientes que vão acabar dando protagonismo a esses use cases. Então, trabalhar com uma estreita colaboração com os parceiros será essencial para gerar novas receitas, que é o que todos nós desejamos aqui. E falando um pouco de receitas, a IDC estima que o 5G, né, a vinda do 5G, movimentará cerca de 25,5 bilhões de dólares até o ano de 2025 na impulsão de outras tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, Big Data Analytics, cloud, né, como comentou o Luciano Ramos em relação às iniciativas de cloud, segurança da informação, né, AR, VR, robotics e IoT. IoT também nós vamos comentar hoje um pouquinho para e toda essa também de infraestrutura está correlacionada com a nossa sexta previsão, que é a de Network as a Service, né? Então nós estamos colocando aqui como Network as a Service se materializa como uma opção para infraestrutura de rede, né? E o que significa isso, né? Então, optar por um formato de consumo flexível da infraestrutura de rede, que entregue um modelo OPEX, né? Incluindo hardware, software, ferramentas de gerenciamento, licenças, né, e serviços para o ciclo de vida, passará a ser uma realidade cada vez mais comum nas empresas. E aí nós temos uma variedade de tecnologias que podem ser exploradas nesse modelo, como, por exemplo, wireless LAN, switch Ethernet, routing também, SD-WAN, SAS, LTE 5G, 5G privado, né? Todas elas podem ser implantadas nesse formato. E os principais componentes de uma oferta de Network as a Service incluem
uma plataforma de gerenciamento baseada em nuvem, né, especialmente, com métricas de desempenho orientadas por SLA e técnicas avançadas de automação, já que a gente está falando em prover a infraestrutura com maior velocidade e flexibilidade também, né? E aí é necessário que as empresas se preocupem com um gerenciamento mais coeso na LAN, seja ela com ou sem fio, na LAN com a WAN, né, integrando serviços também de segurança da informação dentro dessa capa de serviços, dessa capa de oferta. De modo que, em relação aos impactos para os negócios, o que a gente percebe que a escala e a complexidade dos ambientes de rede corporativa continuam a se expandir, né? Nós comentamos um pouco aqui sobre algumas dessas iniciativas de soluções digitais e as empresas, a partir do momento que elas adotam esse tipo de solução, elas precisam atender às necessidades de negócio com tecnologia e aí considerando sempre consumos flexíveis como uma opção rápida, uma opção muito mais vantajosa em relação a outros formatos. E os fornecedores de Network as a Service ainda estão provando, né, isso no mercado, provando que o custo total de propriedade versus os modelos de assinatura, né? Então, são os modelos OPEX comparados com os modelos tradicionais baseados em CAPEX. Como impacto também para os negócios, nós queremos destacar que ao implantar NaaS, é importante que as empresas mantenham o controle apropriado sobre sua rede conforme desejado, né? Então, NaaS destina-se principalmente a aprimorar e não a substituir as equipes de rede. E o que a gente vê também como perspectivas para o mercado agora para o ano de 2022? Pesquisas recentes que nós fizemos indicaram, né, que até hoje, para 67,5% das empresas no Brasil, o maior motivador para contratar serviços gerenciados é a necessidade de expandir a capacidade de TI para apoiar o crescimento dos negócios, né? Então, mais uma evidência de como esse tipo de modelo se encaixa com a realidade mais intensa e mais complexa que nós estamos vivendo. E aí, portanto, em 2022, a capacidade de personalizar soluções, gerenciar aplicações que consomem a rede, prestar um atendimento proativo para falhas, vão ser, sem dúvida, os principais drivers para 90% das organizações, também dados de pesquisas recentes que nós fizemos aqui no Brasil, que indicam aí as necessidades e os principais drivers das empresas brasileiras em relação a esse tipo de modelo de consumo e a serviços gerenciados e serviços profissionais também. E se o Network as a Service se materializa, né, está em início de jornada de massificação, o tema de Device as a Service já indica uma atração maior no nosso mercado, não é mesmo, Sachs? É isso mesmo, Luciano, obrigado aí. Acho que essa é a ideia, Saboia, é continuar nessa linha do as a Service, mas realmente falando de um mercado que já está um pouco mais maduro, né? A gente justamente fala nele há alguns anos, sequentes aí, na sequência nessas previsões, justamente porque é um mercado que, apesar de ter algumas décadas, ele vem se modificando e melhorando aí muito rapidamente nos últimos anos. Então, quando a gente aponta devices como serviço, incluindo desktop, notebook, tablet, smartphone e impressora num ambiente só, esse dispositivo como serviços, esse mercado, ele vem realmente ganhando mais notoriedade, ganhando mais relevância, associado a todos esses as a services que na IDC a gente fala com frequência. Então, toda a parte de serviços de infraestrutura, agora de redes que você comentou, vem ajudando o executivo de TI a entender que, dependendo da situação, mas grande parte das empresas, a aquisição de novos equipamentos ou a gestão desses equipamentos por meio de um serviço, ele tem enorme quantidade de benefícios. O que a gente aponta na previsão justamente é essa
quantidade e a qualidade dos serviços atrelados a esses dispositivos. Eles vêm ficando mais complexos, incluindo software, SLAs super curtos, justamente porque existe uma maturidade em quem presta esse tipo de serviço. A gente vê as empresas cada vez mais profissionais, cada vez mais integradas, não só regionais, mas nacionalmente. Então, esse tipo de evolução a gente nota e isso se reflete em números, e a gente vai comentar um pouco desses impactos depois. Mas apontamos aqui também que, ao conversar com as empresas, com esses, na medição desse mercado, a gente vê cada vez mais fabricantes preocupados com isso, ou buscando parceiros, buscando estar próximo de quem faz e oferece esse tipo de serviço, e a gente vê realmente uma grande quantidade de provedores desse serviço, né? Então, a base da pirâmide vem crescendo. Mas o que a gente quer ressaltar é que, assim, é um mercado que cresce na sua base porque ele tem realmente uma grande possibilidade de crescimento nos próximos anos, mas, além de crescer na base, o que a gente denota como maturidade é que, no médio e no topo da pirâmide, a gente já pode identificar crescimentos, não só crescimentos orgânicos, porque a gente está olhando para novos serviços ou agregar eu só fazia o outsourcing de impressão, agora eu tenho PC, eu só fazia PC, agora eu também tenho o smartphone ou tablet. Essa expansão poderia ser considerada até como um crescimento orgânico de novos clientes ou novos produtos dos clientes existentes, mas também um crescimento inorgânico nesse topo da pirâmide. A gente já começa a ver nesse nível a maturidade atingindo esse mercado. E se a gente for falar de impactos desse segmento, acho que um ponto crucial que nos é relatado por esses provedores de serviços em todas as interações que a gente tem é que já não é mais necessário ter um discurso muito complexo, cálculo de ROI. É claro o fato, é clara a mensagem e é claro o benefício que a empresa tem ao contratar um serviço de devices como serviços. Então, essa facilidade no convencimento de novos usuários acaba refletindo em números mais otimistas e positivos com relação aos anos anteriores. A volatilidade de preços, que a gente comentou até na primeira previsão, impactos ainda de componentes, de frete, de flutuação do dólar, óbvio que ocorre, mas como você dilui esse produto, esse preço de produto em 3 anos de serviço, 4 anos de serviço, existe sempre esse enigma aí de qual que é o padrão, é mais para 3 anos. Eu diria que está em 3 anos e meio a maior parte dos contratos novos que a gente escuta dos grandes clientes. Em 3 anos e meio você consegue diluir bem um auxílio, aí um incremento de preços, porque os serviços agregados ganham cada vez mais proporção nesse custo. Isso é importante de ressaltar. E quando a gente fala nessas ofertas mais abrangentes, é justamente isso, né? Eu aumento o ciclo, eu aumento a quantidade de produtos, eu aumento a quantidade, a qualidade dos produtos, eu tenho um nicho para um diretor, um nicho para um chão de fábrica, eu tenho serviços e SLA diferentes dentro de um mesmo cliente. Então, todos os serviços estão ficando mais complexos em termos de tamanho e o quanto ele compreende dentro da companhia. E na última visão, né, dentro de Device as a Service, olhando só para PCs como serviços, como a gente já trouxe em anos anteriores, a gente está falando de um mercado que deve ultrapassar os 100 milhões de dólares e deve ter um crescimento de 21 e poucos % em relação ao ano passado. E o que é interessante de ressaltar aqui é que nessa ampliação de portfólio, alguns desses provedores que oferecem dispositivos e até PCs como serviços, eles já falam de Everything as a Service, IoT as a Service. Então, assim, tem muita evolução ainda a percorrer e essa parte do IoT, agora acho que o Saboia vai trazer dados importantes para compartilhar com vocês e dar sequência na apresentação. Obrigado, Sachs.
Pessoal, nós já colocamos aí dentro desse enredo uma série de componentes, uma série de tecnologias e de abordagens, né? E a previsão número 8, ela toca os temas de IoT. E nem precisamos enfatizar que o ecossistema de IoT possui, né, contém uma mistura complexa de tecnologias, de serviços, incluindo, mas não limitado a módulos e dispositivos, conectividade, plataformas de IoT, server storage, segurança, análise de dados e serviços de TI, né? Então, as abordagens eficientes que nós temos visto nos últimos anos são aquelas orientadas a casos de uso, né? Quando os fornecedores e provedores de serviço constroem parcerias para projetar e implementar as soluções dos clientes nas mais diversas verticais. E a oportunidade de melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, o customer experience do produto ou do serviço são os principais impulsionadores para investir em IoT, né? Então, significantes novidades combinando IoT, 5G, Edge Computing, Analytics, para dar suporte e habilitar casos de uso que atuem em tempo real, vão ser uma realidade cada vez mais frequente aqui no nosso mercado em 2022. E a gente tem que sempre frisar que mercados emergentes como o Brasil, né, as implantações de IoT visam especialmente a redução de custos operacionais e o aumento de eficiência operacional também, né? Tem muito mais espaço frente aos temas de inovação. Por isso, quando a gente traz as questões do impacto para os negócios, a gente percebe que projetos de IoT exigem uma abordagem sempre de ecossistema, né? As organizações reconhecem que as estratégias de IoT são uma jornada, e muitas vezes uma jornada particular, uma jornada às vezes até única, né? E difícil de replicar e de escalar. Fatores como eficiência operacional, melhorias de segurança, ganhos de receita, satisfação do cliente, impacto ambiental, compõem os principais KPIs de avaliação de sucesso nas implementações de IoT pelas organizações, né? Então, muitas delas já iniciaram suas atividades de automação, e agora automação com benefício direto, imediato, conectado em processos, e agora buscam KPIs de outros tipos de KPIs de avaliação aí, que nós destacamos aqui, como ganho de receita, satisfação do cliente, impacto ambiental e por aí vai, né? E o que a gente pode destacar também de perspectivas para o mercado? Então, globalmente, né, de acordo com dados de pesquisas recentes da IDC, integradores de TI, fornecedores de software e provedores de serviços de telecomunicações são vistos como os melhores candidatos para atuar como orquestradores de soluções de IoT. A gente já passou um pouco por esse enredo todo, né, que compõe esse tipo de solução. Então, a necessidade, a ênfase para um orquestrador é muito importante e eu diria que é a característica-chave de sucesso de um projeto de IoT. Né? Em 2022, aqui para o nosso mercado brasileiro é esperado um total de 1,6 bilhões de dólares, né, que sejam direcionados aí para soluções e serviços relacionados à IoT, o que representa um crescimento de 17,6% em relação ao ano de 2021. As atividades ligadas à manufatura, mineração, óleo e gás, varejo e utilities devem liderar essas iniciativas, sempre lembrando que o mercado emergente, ele parte aí por decisões mais pragmáticas e com resultados de curto e médio prazo, né, que sejam mais tangíveis. E apenas reforçando aí que a IDC mede o mercado de IoT em 4 áreas principais: hardware, software, conectividade e serviços, e atividade de serviço, que é tão importante não só para a IoT, mas para toda implementação de tecnologia, vai ser abordada aqui na previsão número 9, e eu devolvo a palavra ao Luciano Ramos. Obrigado. Obrigado, Saboia. Obrigado. E de fato,
Nossa previsão número 9 visa olhar um pouco a retomada, o avanço do mercado de serviços de TI aqui no Brasil, né? Os pontos que você, Saboia, que o Reinaldo Sachs colocaram aqui, em muitos casos vão desembocar, né, no aporte de conhecimento, de experiência dos provedores de serviço na execução desses projetos. E a previsão dá conta disso, né? A maior participação das áreas de negócio acaba levando os provedores de serviços de TI a repensarem, né, um pouco o seu reposicionamento, seu posicionamento, e mais de 61% das empresas, né, que nós entrevistamos, e aí, pessoal, só para esclarecer, né, a IDC tem feito estudos onde ela conversa com empresas de múltiplas verticais, de diversos tamanhos de organização. Então, esses estudos que eu tenho comentado, eles tocam empresas do varejo de serviços, de manufatura, de finanças, de governo, e também tocam empresas de pequeno, médio e grande porte. Em alguns momentos a gente faz uma estratificação para pegar uma tendência específica, mas os estudos, de maneira geral, acabam cobrindo diferentes perfis de organização. E aqui eu estou falando uma visão geral, né, que das empresas que nós conversamos em estudos recentes aqui no Brasil, mais de 61% delas apontaram que querem ter uma abordagem consultiva especializada quando falamos de serviços de TI, né? Isso toca muito essa mudança do mindset dos CIOs e essa maior proximidade que as lideranças de tecnologia têm tido com as áreas de negócio, né? E vão atuando cada vez mais fortemente, mais rápido, no desenvolvimento de novos produtos, serviços e experiências que são trazidos, são demandados pelas áreas de negócio. Isso vai fazendo com que os serviços de TI retomem espaço nos orçamentos das organizações, né? A gente vê que toda essa transformação que o mercado globalmente passou, mas aqui no Brasil também, né? Essa transformação sobre a necessidade da TI, como a TI habilita os negócios, ela fez com que os objetivos de TI também estivessem muito mais alinhados às prioridades de negócio, né? E isso tem exigido um posicionamento diferente dos provedores de serviços. Eles têm que se tornar mais consultivos, né, e trazer uma maior capacidade de conectar o conhecimento técnico com as necessidades de negócio. E mais do que isso, as lideranças dessas empresas, dos usuários finais, por assim dizer, também reconhecem que a experiência que os provedores de serviços de TI têm de outros projetos podem sim aportar na sua operação em novas iniciativas. Quer dizer, mais além dessa questão de buscar um provedor de serviços para suprir o gap de talentos, né, as empresas também estão buscando os provedores para trazer conhecimento de indústria, poder discutir com os provedores de serviços sobre o momento da sua indústria, as peculiaridades da sua indústria, e também fazer com que a experiência de outros projetos, sejam eles projetos locais ou globais, possa ser utilizada em benefício da agilidade e da entrega de mais valor para os clientes ou para parceiros de negócio. Isso gera alguns impactos importantes, né? Essa tendência certamente vai demandar um esforço razoável dos provedores de serviço para se preparar, né? Preparar os seus times para falar mais amplamente sobre negócio, né? Então, conhecimento de indústria, proximidade no dia a dia, isso vai ser chave, essencial para que se estabeleçam relacionamentos duradouros com os clientes. E as áreas de negócio também vão demandar uma postura mais proativa desses provedores de serviço, né, que vão ter que levar de maneira ativa, contínua, né, ideias, soluções que façam sentido para os desafios de negócio que estão sendo trazidos, né, ou seja, menos pitch institucional, mais mundo real, mais coisas que são aplicáveis à realidade das organizações, né? Traduzindo isso em números, e aqui fazendo um alerta, esse é um número, pessoal, que eu estou trazendo aqui para vocês em reais. A gente está falando de serviços de TI que são contratos e serviços entregues aqui no Brasil, né? Então, eu estou trazendo o número em reais, que significa que o mercado de serviços acelerando uma retomada,
ultrapassando 44 bilhões de reais, né, o que dá mais ou menos aí 8 bilhões e meio de dólares, 8,6 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 6,7% em relação a 2021. Né? E dentro dessa fatia de serviços, que é bastante importante no mercado brasileiro, os serviços gerenciados vão representar cerca de 47% do mercado e vão avançar 7,6% nesse ano, principalmente impulsionado pelas grandes empresas. A IDC classifica as empresas pela quantidade de empregados, né? E para a IDC, as empresas que têm 500 empregados ou mais já se classificam como sendo grandes empresas, grandes organizações. Essas grandes empresas vão ser as principais responsáveis por essa aceleração do mercado de serviços gerenciados aqui em 2022. Para a gente fechar a nossa apresentação, eu gostaria de passar a palavra de volta para o Reinaldo Sachs, que vai falar um pouco sobre dispositivos vestíveis. Sachs, isso é muito interessante. Conta para a gente. Obrigado, Luciano. E a ideia justamente é falar dos vestíveis, especificamente dos smartwatches, né? Se a gente olhar um pouco o que ocorreu, né, nos últimos 2 anos aí, esse mercado, principalmente o trabalho que os fabricantes vêm fazendo na busca de antecipar as tendências ou se adaptar às necessidades do usuário, fica crucial, né, no entendimento do que ocorreu com o mercado e o que está ocorrendo com o mercado. Os produtos estão cada vez melhores, com mais software, com mais possibilidades, mais quantidade e qualidade dos sensores, sensores cada vez mais precisos, cases de fulano de tal salvou a vida porque tinha um sensor de um relógio e pá. Isso a gente vê, vira e mexe na imprensa, e isso é bastante interessante e mostra o trabalho que todo esse mercado vem fazendo para trazer um benefício a mais para o usuário. Normalmente, esse mercado era sempre caracterizado por ser um mercado de consumo massivo B2C. O que a gente traz aqui é uma trajetória potencial de vários fabricantes, principalmente no que tange ao fato dos smartwatches, né? Porque vestíveis, tem os óculos, tem a pulseirinha de exercícios, tem uma série de outros produtos que a gente mede, e os fones de ouvido. Então, mas olhando dentro desse universo de vestíveis, olhando para os smartwatches, os relógios mais robustos e com melhores configurações, esse segmento tende a uma coisa que sempre se viu e se comentou desde o início, o lançamento desses produtos, mas agora o boom no mercado corporativo está mais próximo. Então, a gente está realmente trazendo aqui uma aposta olhando para o portfólio, olhando para as parcerias entre as empresas, os fabricantes, os canais e empresas, por exemplo, de seguro-saúde ou de seguro de vida, porque essas empresas já olhando, tendo em vista que eu estou acompanhando o meu usuário, sei que ele faz exercício, sei que ele tem uma vida mais saudável, puxa, eu consigo atribuir algum desconto, por exemplo, no plano de saúde. É óbvio que, nesse sentido, compartilhamento de dados pessoais com LGPD já tem um desafio. Dados de saúde, existem outros, não é uma coisa simples, existem desafios nesse sentido, nesse ecossistema, sem dúvida, mas a gente vê que parcerias entre fabricantes de hospitais, fabricantes e empresas de seguro, vem ganhando um pouco mais de corpo e está mais próximo o momento em que a gente vai ver esse mercado ganhando um pouco mais de corpo. Então, saindo de um mercado plenamente consumo pessoa física no varejo, para um mercado que também tem mais porte dentro do mundo de parcerias B2B. Mas falando um pouco dos impactos que isso pode trazer, acho que a questão é justamente essa que eu estava relatando, né? O mercado, se eu olhar hoje, o impacto do mercado corporativo é muito pequeno, porque a maior parte, a esmagadora maioria dos produtos é vendido no varejo. E o que a gente vê em decorrência da melhoria dos produtos e também impactos de logística, de componentes, de desvalorização da moeda, será realmente um aumento dos valores aí desses produtos no próximo ano, né, durante o ano de 22.
Agora, se a gente for olhar para essas perspectivas, é um mercado que cresce bastante, né? Ainda tem uma trajetória de ganhar a confiança de muitos brasileiros. A gente fala de 15,8% em unidades e 17% de crescimento em valor, podendo nos surpreender com volumes maiores se algumas dessas parcerias que a gente já vê sendo atreladas, alinhadas, se de repente sai um anúncio aí de uma grande empresa com um grande parceiro, isso pode surpreender e trazer esse número para cima. Então, a gente está na expectativa de olhar esse mundo de investíveis com um outro olhar, olhando mais tocando para o B2B. Mas acho que, nesse sentido, a gente passou pelas 10. Eu chamo agora, então, de novo, o Denis e todos os Lucianos aqui para a gente finalizar, então, com os números totais de mercado. Denis, com você. Sachs, obrigado. Sachs, Ramos, Saboia, excelente apresentação, ótimo conteúdo, importantes previsões aqui para o nosso mercado local. Então, agora eu queria compartilhar com todos suas previsões de crescimento, como eu prometi lá no início. Essas previsões têm a ver com os dados puramente de Brasil, onde a gente estima que o mercado de TIC no Brasil, TI mais comunicações, vai ter um crescimento aí na casa de 8,2% em 2022, puxado mais fortemente pelo mercado exclusivo de TI, onde tem uma previsão aí de um crescimento double digit, já com 10,6% para 2022. Dentro dessa parcela, né, do mercado de TI, devices tem um componente importante e puxa um pouco essa barra para cima. O mercado de telecom, de serviços de telecom, continua avançando, principalmente a parte de dados móvel e 5G, que o Saboia comentou aqui dentro dessa apresentação, puxa essa barra de crescimento aí para patamares de 4% durante esse ano. E quando a gente olha a TI, só a parte de enterprise, que é o que a gente chama o TI corporativo, né, o TI B2B, vamos pensar assim, ele é um mercado, né, bem alavancado aí pelas previsões que a gente comentou, principalmente do Luciano Ramos, né, a parte de nuvem, com toda essa parte da retomada do mercado de serviços, um bom ano, uma boa expectativa para o mercado de software de uma forma geral, principalmente em ambiente SaaS, trazendo aí um crescimento próximo de double digit, aí quase de 9% para 2022. Né? Então, essas são as previsões que a gente tem para o mercado, retomando lá no início, né, PIB 1,5%, previsão de mercado de crescimento de TI, aí, de TIC na casa de 8,2%, então bem descolado da economia que a gente está vivenciando. E, pessoal, infelizmente, a gente chegou aqui no nosso limite do tempo previsto para essa sessão. Uma vez mais, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer aqui Sachs, Ramos e Saboia pelo excelente conteúdo que vocês compartilharam com a audiência. E que, se Deus quiser, em 2023 a gente consiga fazer novamente esse evento presencial e a gente poder não só estar na janelinha aqui, mas se ver pessoalmente. Bem, pessoal, um forte abraço, ótimo 2022 e estamos juntos.